motivo que você veio aqui hoje. Se você veio louvar, Senhor, eu quero te louvar por esse motivo. Senhor, eu quero te agradecer por isso. Mas se você veio pedir, essa é a hora, porque o Espírito Santo já está aqui no nosso meio. Sim, Espírito Santo, nós queremos te entregar. Vem, Espírito Santo, derrama sobre nós, Jesus, o teu de nós, Espírito Santo nesta noite, Vem, Espírito Santo. Sim, Vem, Jesus. Espírito Santo, nos Nós conduzir, estamos, Jesus, Espírito necessitados Santo. desse Espírito, É verdade, Jesus. Senhor Jesus. Esse Espírito, Nós Jesus, que nos queremos dá a ti, forças, Senhor Jesus. Venha Esse Espírito, renovar Jesus, todas que as nos faz, coisas, Jesus, caminhar, venha fazer Jesus. nova todas Venha, as Jesus. coisas. Renova, Jesus, em nós o teu Espírito Santo, Jesus. Sim, Jesus, esse teu Espírito, Jesus, que nos protege, Jesus. Esse teu Espírito Santo que nos mostra o caminho, Jesus, a seguir, Jesus. Sim, esse teu Espírito Santo que cura, Jesus. Quero te louvar, Senhor Jesus. Glórias a ti, Senhor Jesus. Ó meu Deus, minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Ó vento, ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai, senta hoje aqui, vem Espírito Santo. Vem, ó vento, ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. aclamando o Espírito Santo, orando na língua dos anjos. Se você não sabe, apenas fique orando nesse tom que o Espírito Santo nos conduz. Impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. Derrama, Jesus, sobre cada um de nós, Jesus, o Teu Espírito Santo, Jesus. Esse Teu Espírito Santo, Jesus, que nos fortalece, Senhor. Esse Teu Espírito Santo que nos cura, Senhor. Que cada um de nós aqui, Jesus, nesta noite, Jesus, possamos sentir a presença do Teu Espírito, Jesus. Que nós possamos, Jesus, ir embora, Jesus, levar para casa esse Teu Espírito Santo dentro do nosso coração, Senhor.
Que o Senhor nunca, Senhor, deixe cada um de nós, Jesus, sozinhos, Jesus. Mas esse Teu Espírito Santo, cada um de nós, Jesus. Nós cremos, Jesus, na presença do Teu Espírito Santo no nosso coração, em todo o nosso ser, Jesus. O Senhor conhece, Jesus, e o Senhor sabe, Jesus, que cada um de nós necessitamos, Jesus. Que esse Teu Espírito Santo, Jesus, possa nos curar, Jesus. Possa, Jesus, nos mostrar o caminho, Jesus, a seguir, Jesus. Sim, Jesus, muitas vezes, Jesus, nós não sabemos para onde ir, Jesus. Nós não sabemos o que fazer, Jesus. Mas esse Teu Espírito Santo nos mostra, Jesus. Por isso nós estamos aqui, Jesus, clamando o Teu Espírito Santo, Jesus. Que cada um de nós possa sentir, Jesus, o fogo do Teu Espírito, Jesus. Sim, Jesus. Nós cremos em Ti, nós cremos no Teu Espírito Santo, Senhor. Fortalece o que é fraco com o Teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem. E assim, nessa unção, eu queria convidar a nossa pregadora, que já está aqui no nosso meio, que o Senhor possa usar mesmo da boca dessa nossa irmã, que hoje o Senhor escolheu ela para que viesse falar a palavra dele, usar da boca dela, para que nos fortaleça e nos faça crescer a cada dia. Que vocês possam estender as suas mãos e entregar a Jéssica. Jéssica é o nome dela, a profeta que o Senhor escolheu hoje para que estivesse aqui. Senhor, nós entregamos a vida da Jéssica nas Tuas mãos, Senhor. Usa dela, Que o Senhor Senhor possa, Jesus, Jesus, com o Teu aquilo que Espírito Tu Santo, queres, Jesus, Senhor. falar através Que o Senhor dela, venha nos Jesus. falar, Senhor Jesus. Que ela fala Use tudo aquilo, Jesus, que o Senhor tem, verdadeiramente essa Jesus, a profeta, falar. Senhor. Nós entregamos, Que o Senhor Senhor possa, Jesus, usar ela os nas lábios Tuas dela, mãos, Jesus, a Senhor. voz dela, Que Jesus. seja tudo Use, para a Jesus, do Tua ouvido honra dela, e Jesus. para a Tua glória, Senhor. Derrama, Por isso Jesus. nós entregamos ela Que ela também possa, nas Jesus, mãos sentir a presença de do Teu Nossa Espírito Senhora. Santo, Jesus. Ela que é a nossa maior Seja intercessora. o Senhor falando Interceda através na dela. vida dela, mãezinha. Ave Maria, Cheia cheia de de graça, graça, o o Senhor Senhor é é convosco. Bendita Bendita sois sois vós vós entre entre as as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. Vocês podem se sentar. Amém. Meus irmãos, antes da gente iniciar esse momento de pregação, eu gostaria de me apresentar rapidamente. Como a irmã bem disse, meu nome é Jéssica Maria. Eu tenho 32 anos, faço 33 no próximo domingo, para a honra e glória do Senhor. Eu faço parte do grupo de oração Mensageiros da Paz, que acontece na Capela São Luís Gonzaga da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, lá no Vale do Sol. Nosso grupo de oração sempre se reúne aos domingos, às 19 horas mais ou menos, né, dependendo do horário que termina a missa, né, a gente espera a missa das 18 horas encerrar, então a gente inicia com o Santo Terço, como aqui, e logo em seguida nossa reunião de oração. Então sintam-se convidados a nos visitar. No próximo domingo não haverá grupo de oração, porque nós estamos em festividade, festa junina, que nem aqui, né, na paróquia vocês estão em festividade, mas no outro domingo nós retornaremos com a nossa reunião de oração. Eu sou casada, meu esposo está ali no cantinho, ele parou, vira para trás, gente, para vocês deixarem ele bem com vergonha, assim, bem tímido. É o Jonas, o Afonso está ali do lado dele, nosso neném que vai fazer 2 anos daqui a 2 semanas, dia 23. E aqui está o próximo
herdeiro para chegar. A gente não sabe se vai ser a Isabel Augusta ou se vai ser o Augusto José, mas ele está aqui, né, no forninho. E é isso, gente. Basicamente, essa sou eu, né? O meu ministério é o Ministério de Formação, mas eu agradeço muito o convite para pregar, porque eu amo pregar, eu preguei por anos, né? Eu comecei na renovação desde os meus 11, comecei a pregar por volta dos meus 14 anos de idade. Então, hoje já tenho 32, então, assim, eu preguei muito por aí. O meu ministério não foi formado aqui em São José, apesar de eu ter nascido aqui em São José. Eu fui formada lá na Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, por isso que às vezes vocês vão ouvir um e um meio assim, né? No meio da minha... Eu tento disfarçar, mas não consigo. O meu sotaque carioca. Então é isso, meus irmãos. Eu gostaria que vocês pegassem a Bíblia de vocês. Não sei se está no celular, não sei se vocês trouxeram a Bíblia física, mas eu convidaria vocês a abrirem lá no Evangelho de São Mateus. Hoje nós vamos meditar sobre nós, como leigos missionários. Lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 4, Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 18. Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 18. Aqui nesse evangelho nós vamos contemplar o chamado de alguns apóstolos e também eu convidaria para que você meditasse sobre o seu chamado com o Senhor. Você se recorda quando você foi chamado pelo Senhor? Faz essa pergunta aí para você. Você se lembra? Você se sente chamado? Porque assim, principalmente para quem foi batizado quando criança, às vezes não tem essa percepção, nossa, mas quando que eu fui chamado pelo Senhor? Porque eles já eram adultos, já eram jovens adultos, foram chamados por Jesus, e a gente que vem desde criança, às vezes a gente vem numa rotação meio que no automático dentro da igreja, e às vezes a gente não percebe que nós somos chamados pelo Senhor desde o nosso batismo. E claro que nós também temos aquele momento, daquele chamado mais especial, chamado único. E aí eu te pergunto, você se lembra do seu chamado? Sem ser o batismo, sem ser, né, o sacramento que foi sim o chamado, né, raiz. Mas aquele momento especial que Jesus te chamou para perto dele? Vamos meditar agora no Evangelho de São Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 18. Que diz assim: caminhando ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos. Quem viu 2 irmãos? Quem viu 2 irmãos? Jesus Cristo, muito bem. Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Na mesma hora, abandonaram suas redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam com seu pai Zebedeu consertando as redes. Chamou-os, e eles abandonaram a barca e o seu pai, e o seguiram. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, nessa passagem, a gente pode muito bem meditar o chamado de alguns dos apóstolos, que imediatamente abandonaram a sua barca, ou seja, abandonaram a sua profissão, abandonaram a sua fonte de renda, abandonaram inclusive a sua família, no caso daqueles que deixaram o pai para trás, e foram seguir a Jesus Cristo. Dentro da igreja hoje, quem vocês enxergam essa configuração que nós vemos nos apóstolos? Quem são aqueles que são chamados a largar o mundo, a largar a família, para servir integralmente a Jesus Cristo? Muito bem, os sacerdotes. Quem foi que falou? Ah, muito bem. Os sacerdotes, os bispos, os padres, os diáconos permanentes, os religiosos, os celibatários, eles são chamados a abandonar tudo para seguir a Jesus Cristo integralmente, de corpo e alma. Mas nós, como leigos, nós também somos chamados por Jesus Cristo, sim ou não? Sim ou não, gente? Nós também somos chamados por Jesus Cristo. E a maneira do nosso chamado, né, da nossa correspondência ao chamado de Jesus Cristo,
apesar de ser diferente, também requer muitas renúncias. São muitas as renúncias que nós temos que dar. Nós precisamos muitas vezes renunciar do nosso tempo para servir a Jesus Cristo nas pastorais, no grupo de oração. Muitas vezes nós temos que renunciar até mesmo a um emprego que muitas vezes não cabe mais e a gente tem que mudar de emprego que condiz com a nossa realidade como cristão, sim ou não? Muitos são aqueles que se convertem e que têm uma vida profissional que não condiz com a vida de cristão e por isso precisam abandonar aquela realidade, mudar de profissão para seguir a Jesus Cristo, sim ou não? Nós precisamos renunciar muitas posturas, nós precisamos muitas vezes renunciar à nossa maneira de vestir, na maneira com que nós nos vestimos e passamos a nos vestir modestamente. Nós precisamos renunciar muitas amizades que depois a gente descobre que não são verdadeiras amizades. Muitas são as coisas que o Senhor nos convida a renunciar. Mas, diferente dos apóstolos e diferente dos sacerdotes hoje em dia, nós não somos chamados a literalmente abandonar a nossa barca e a literalmente abandonar o nosso pai e a nossa mãe, a não ser quando casamos. Nós casamos e nós abandonamos os nossos pais porque nós vamos construir uma nova família. Nós não abandonamos literalmente, mas nós temos uma nova missão que é a nossa família. E por que eu estou falando isso aqui para vocês? Para que vocês entendam que hoje, o que o Senhor nos propõe é nós façamos um exame de consciência sobre o nosso chamado a Ele. Como nós estamos correspondendo o nosso chamado a Jesus Cristo? Será que nós realmente estamos entregando a nossa vida da maneira com que deveríamos, ou nós estamos entregando menos do que deveríamos, ou muitas vezes até mais do que deveríamos, o que não configura com a nossa realidade laical, ou seja, como leigos. Isso é uma realidade que hoje a gente enfrenta muito na nossa igreja, que é, ao mesmo tempo, é sempre 8 ou 80. São as pessoas que são os espectadores dentro da igreja, ou seja, são aquelas pessoas que raramente se colocam a serviço, e nós temos também aquelas pessoas que, porque tem muitos espectadores, acabam tendo que se desgastar mais pela obra do Senhor, ou porque precisam, ou porque querem, porque às vezes não têm o discernimento do correto, e se abandonam muito mais e às vezes não dão conta da vida profissional, não dão conta da vida familiar, e vão vivendo essa vida desequilibrada. E o convite que o Senhor tem para cada um de nós, como missionários de Jesus Cristo, como batizados que somos, é para que nós tenhamos equilíbrio. E não equilíbrio como a gente vê numa balança, mas o verdadeiro equilíbrio conforme quem nós somos. Eu sou Jéssica Maria, prazer. O meu chamado não é o mesmo que o... Milton? Mas qual é o seu nome? Felipe. Não é o mesmo que o Felipe, que não é o mesmo que a Valéria, que não é o mesmo que o... Qual é o nome do senhor? Fábio. Que não é o mesmo que a da Ana. Cada um vai ter um chamado específico dentro da igreja. Somos aqui todos leigos, mas cada um, dependendo da idade, dependendo da realidade, que sejamos solteiros, casados, viúvos, jovens, adultos, idosos, cada um vai corresponder a esse chamado de maneira diferente. Eu, por exemplo, como partilhei aqui com vocês, eu iniciei minha caminhada na renovação com quantos anos? Eu falei, vamos ver se vocês lembram. Caramba, vocês são bons, eu não ia memorizar não, eu sou muito ruim por essas coisas. Com 11 anos de idade, eu tive a minha primeira experiência com o Senhor. Foi num retiro de experiência de oração da renovação. Eu fui para esse... Foi dentro de um grupo de oração, estou confundindo as datas. Foi dentro de um grupo de oração que eu comecei a participar da renovação, mas a minha primeira experiência profunda foi aos 14 anos de idade, num retiro de experiência de oração, que aí eu comecei a servir mesmo na renovação. Então, eu participava, sentadinha, aos 11 anos, e aos 14 anos foi quando eu fui para esse retiro e comecei realmente a servir dentro da renovação. Então, você perceba que aos 11 anos de idade... A maneira com que eu tinha que servir naquele grupo de oração, que eu conseguia servir, era ficar na acolhida, separando os crachás das pessoas por ordem alfabética, e aí depois no final eu ficava lá, gente, compra aqui uma lembrancinha para ajudar no grupo de oração, gente, compra uma empadinha aqui para poder ajudar o grupo de oração. Era assim que eu servia ao Senhor aos 11 anos de idade.
Mas, quando chegou aos 14 anos de idade, eu já tinha uma maior consciência, eu já era melhor catequizada. E aí eu tive minha primeira experiência profunda com o Senhor nesse retiro de experiência de oração. E aí eu comecei a caminhar verdadeiramente com o Ministério Jovem, e foi lá que eu aprendi a pregar, foi lá que eu aprendi a ser intercessora. O meu primeiro ministério foi ser intercessora. Pouquinho mais tarde eu comecei a pregar, e aí assim foi até que, depois de muito tempo de formação, eu comecei a ingressar no Ministério de Formação, já na vida adulta, aos 20 e poucos anos de idade. Então, essa foi a minha caminhada, foi uma progressão. E o tempo que eu dedicava à igreja aos 11 anos, aos 14 anos, aos 20 anos, aos 25 anos, não é o mesmo que hoje. Porque hoje eu sou casada, hoje eu tenho o meu marido, hoje eu tenho um filho pequeno. Então, quando o Afonso e os próximos que vierem, seja não sei quantos, né, nós teremos, mas quando eles estiverem maiores, quando eles estiverem adolescentes, eu vou poder me dedicar de uma forma diferente. Quando eles forem adultos, eu vou me dedicar de uma forma diferente. Seja por uma questão de tempo, seja por uma questão de chamado. Porque numa época da minha vida eu fui chamada para o Ministério de Intercessão, numa outra época eu fui chamada para o Ministério de Pregação, por causa do Ministério Jovem, então eu saía pelo Rio de Janeiro todo, pregando, eu ia para outras cidades, eu era responsável pela equipe estadual no Rio de Janeiro, então a gente ia para muitos pontos, Petrópolis, Nova Iguaçu, ali mesmo na capital do Rio de Janeiro, e a gente viajava, e muitas vezes eu tinha que pregar em outros lugares, mas eu era solteira. Eu ganhava meu dinheirinho, morava com os meus pais e eu tinha essa disponibilidade para viajar. A partir do momento em que eu não sou mais solteira, aí fica mais complicado. Aí vai recuando. Às vezes chama assim, vamos fazer um retiro. Eu falo, como é que eu vou fazer com o Afonso, que está pequenininho? Como é que eu vou fazer um retiro de 3 dias? A gente lá no Mensageiros da Paz está com um desafio, a gente vai fazer um retiro fechado. A maioria dos servos todos têm filhos na idade que é o Afonso, por volta dos 2 anos de idade. E o desafio da gente fazer um retiro, seja para nós participarmos ou servirmos, com crianças muito pequenas que demandam a atenção. É diferente ou não é? Sim. E tudo isso a gente tem que colocar na balança. Mas, irmãos, nunca nós poderemos usar como justificativa a nossa realidade. Seja por conta da nossa ignorância, seja por conta da nossa idade, seja por conta da nossa situação vocacional, justificativa para não servir ao Senhor. Nós nunca poderemos usar isso como justificativa para não servirmos ao Senhor. Porque mesmo que hoje, qual o nome da senhora? A Maria Aparecida hoje, de repente, tenha mais tempo para servir a igreja do que eu, não sei, mas talvez tenha. Mais tempo do que eu para servir a igreja, isso não significa que isso vamos dizer assim, me dê a autorização de dizer não ao Senhor todas as vezes. Será que você hoje está dizendo não ao Senhor todas as vezes para servi-lo? Será que não é possível você de repente ajudar, nem que seja limpando o chão da igreja, nem que seja ajudando numa cantina, nem que seja de repente distribuindo os folhetinhos na acolhida, nem que seja estando ali na acolhida do grupo de oração? Eu com 11 anos de idade estava na acolhida do grupo de oração. Será que hoje você não pode estar na acolhida do grupo de oração? Porque muitas vezes nós não renunciamos à nossa preguiça, nós não renunciamos ao nosso egoísmo, nós não renunciamos à nossa vida velha, e nós falamos, não, mas é porque eu ainda não tenho tempo, mas um dia eu vou ter. Nós não sabemos do dia de amanhã. Teve um retiro, antes do retiro de experiência de oração que eu fiz, que no retiro seguinte, a gente sentia assim, um clima entre os jovens, um tanto de luto. Eles estavam alegres, mas não era a mesma coisa. E aí, quando eu ingressei no Ministério Jovem, eu descobri que no ano anterior que eles fizeram um retiro de experiência de oração, havia uma serva do Ministério Jovem, que ao sair do retiro de experiência de oração, foi atropelada e faleceu. Saindo do retiro de experiência de oração, e veio a falecer. A minha mãe, por exemplo, ela servia aqui na Paróquia Espírito Santo, ela era do GOIS, ela foi a primeira coordenadora do GOIS aqui, e ela era catequista. E numa viagem
que uma das catequizandas dela fez com a família, que ela falou assim, não, pode ir, vai lá com a sua família. E não estava errado, ela estava certa, tem que se divertir com a família. Mas aconteceu de, naquela viagem com a família, sofreu um acidente e morreu antes de ser crismada. Nós não sabemos o dia de amanhã. E nós precisamos fazer um bom exame de consciência e nos perguntar, será que nós estamos ofertando verdadeiramente a nossa vida ao Senhor? Da maneira com que o Senhor espera que nós ofertemos? Essa é uma pergunta para todos vocês que participam do grupo de oração, e eu tenho certeza que os servos também aqui estão fazendo esse exame de consciência nesse momento. Se perguntando, será que hoje dentro do grupo de oração eu estou ofertando menos do que eu deveria? Ou será que eu deveria dar uma freadinha e continuar servindo, mas eu preciso ajeitar a minha questão familiar e a minha questão profissional aqui, porque está tudo meio desequilibrado? É um questionamento que nós precisamos fazer, porque nós, quando fomos batizados, irmãos, nós fomos chamados a sermos sacerdotes, reis e profetas. Vocês sabiam disso, que quando vocês, as crianças ou adultos, quando são batizados, ao receberem a unção do óleo, recebem essa unção de serem reis, profetas e sacerdotes? O que significa isso? Rei para ficar reinando na igreja? Eu lembro que uma vez eu ouvi de uma pessoa, durante a pandemia, que quando começou a fechar as igrejas, a pessoa fez o seguinte comentário: nossa, mas que absurdo, eles deviam dar um jeito para vir aqui trazer a Eucaristia na nossa casa. Falei, gente, às vezes não consegue nem gente para poder distribuir nosso Senhor Jesus Cristo na igreja. Imagina ter que ir em cada casa durante a pandemia entregar Jesus Cristo. Aí a pergunta que fica, será que você corresponderia a esse chamado de levar Jesus Cristo? A pessoa que fez essa reclamação. Por que ela fez essa reclamação? Porque ela está numa postura de ser servida. Ela se acha a rainha ou o rei da cocada preta e acha que tem que ser servido. Não, mas até que deveria fazer desse jeito, deveria fazer, mas podia ter um outro horário de missa, mas podia ter não sei o que, mas não. E ser rei, quando nós somos ungidos no batismo, não é de ser servido. Quando uma pessoa é chamada a ser rei e a ser rainha, se você for ver na história da humanidade, se for ver também na história da igreja, o rei ele está a serviço do povo. Primeiramente, sendo um servo de Deus e em seguida, um servo do povo. Não é para ser servido, para ser bajulado, mas está ali a serviço. Então, quando nós recebemos a unção de sermos reis e rainhas no batismo, nós estamos sendo chamados a servirmos, a nós lavarmos os pés dos nossos irmãos. Quando nós recebemos a unção de sermos profetas, é de nós anunciarmos a palavra de Deus, seja dentro de nossas casas, para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para os nossos tios, para os nossos avós, seja lá onde nós somos chamados, no trabalho, anunciarmos o evangelho, seja por palavras ou pelo nosso testemunho, como também dentro da igreja, nós somos chamados a sermos profetas, seja anunciando o evangelho ou denunciando, tomando um posicionamento. Às vezes a gente não precisa sempre tomar um posicionamento, senão a gente fica chato, Fica chato sempre ser aquela pessoa cri-cri que toma um posicionamento, mas a gente precisa se posicionar. As pessoas precisam saber, de alguma maneira, que quando você chega no recinto, não é qualquer pessoa que está chegando no recinto, é um cristão que está chegando ali. As pessoas mudam de atitude. Opa, não vamos falar sobre esse assunto, porque a Jéssica não gosta de falar sobre esse assunto. Não, não, tem que tratar a Jéssica diferente, porque ela é diferente. Por quê? Porque existe um posicionamento. As pessoas elas começam a respeitar e até te procurar para te aconselhar. Quando o calo aperta, vamos procurar a Jéssica, vamos procurar o fulano ciclano, porque ele é cristão e ele vai conseguir aconselhar. Ele vai rezar por mim. Ele vai me colocar em oração. Por quê? Porque você está ali como profeta onde você foi plantado, seja no trabalho, seja na família, seja na igreja. Você tem que ser sinal de Deus aonde você está. Assim como esses apóstolos foram sinal de Deus. Não só eles, como, por exemplo, hoje que nós comemoramos a festividade de São Barnabé, que foi um verdadeiro profeta, ele foi sinal, ele foi o primeiro a acolher São Paulo, o grande profeta da nossa igreja, um grande santo, um dos pilares da igreja, São Pedro e São Paulo. São Barnabé recebeu São Paulo, ele estava lá na acolhida, brincadeira, mas ele recebeu, quando São Paulo chegou, ele falou assim, seja bem-vindo, sabe, como cristão. E nós estamos nessa posição de profetas, de profetisas, de anunciarmos o evangelho ou de denunciarmos, quando é preciso, por exemplo, se posicionar sobre algumas situações, falar, não, mas é que eu não quero incomodar, não quero falar sobre esse assunto, que esse assunto é tão chato. A gente precisa começar a se posicionar.
e até mesmo começar a se conscientizar. O que a igreja combate e o que a igreja defende? Porque eu sou igreja, então eu preciso me configurar a igreja. Não existe mais a Jéssica. Vocês não estão vendo aqui a Jéssica. Não é a Jéssica que está pregando, é a igreja que está pregando. Eu não posso falar nada aqui que não seja o que a igreja prega. Aqui é a igreja. A igreja só está usando a minha boca. Mas em qualquer lugar que eu estou, eu preciso ter consciência que eu sou a igreja onde eu estou. Isso é ser profeta. Então, ser rei é você se colocar a serviço. Ser profeta é anunciar o evangelho e denunciar aquilo que precisa ser denunciado. E quando você é chamado a ser sacerdote, sacerdotisa, é se entregar como sacrifício na Santa Missa. É você entender que você tem uma filiação com a igreja de ser sacerdote, junto com o sacerdote ali. Ele está ali ofertando Jesus Cristo e você está em comunhão com o sacerdote ali, entregando toda a sua vida, toda a sua oração pela igreja, é interceder pela igreja. Isso é ser sacerdote, é sacrificar-se, é sacrificar do próprio tempo, é renunciar, isso é ser sacerdote. É não só entregar um sacrifício, é você se entregar como sacrifício, como Cristo fez. Porque quando o sacerdote ele entrega a sua vida pela igreja, ele está fazendo como Cristo, que entrega a vida dele por nós. O sacerdote entrega a vida dele pela igreja, por Jesus Cristo. E nós também somos chamados a entregar a nossa vida da nossa maneira, mas nós vamos entregar a nossa vida pelos nossos filhos, eu como esposa pelo meu marido, os filhos pelos pais, a gente pela nossa profissão. Gente, quantas vezes a gente não quer ser sacrifício no trabalho? A gente faz nosso trabalho de qualquer jeito. Ai, tá bom. Ai, só para poder receber o salário no final do mês. Você está pecando. Você está pecando se você faz isso. Você precisa ser sacrifício. Você é luz nesse mundo, inclusive no trabalho. Fazer com zelo, com esmero. Imagina se os apóstolos iriam fazer isso. São Paulo, ele, enquanto estava em missão, por muito tempo ele continuou vendendo tendas. Você acha que São Paulo estava lá, eu queria estar evangelizando, mas estou aqui. Ai, tendo que fazer essas tendas. A gente não imagina São Paulo fazendo isso. E nós não podemos ter essa mesma postura, seja na nossa vida profissional ou na nossa vida ministerial, pastoral. Nós também temos que estar aqui na igreja entregando o nosso melhor, o nosso máximo e sempre nos aperfeiçoando, sempre nos deixando ser lapidados. Aqui que eu digo os irmãos aqui da renovação, sempre tem um retiro, sempre tem uma formação, sempre tem um negócio que dá vontade até de chorar. Misericórdia, quando acaba, Senhor? Quando chega a formatura? Mas é uma permanente formação, porque nós estamos em processo de conversão. E nós precisamos sempre, assim como a igreja, todo dia prega, todo dia anuncia o evangelho, sempre as mesmas passagens, e sempre nós aprendemos, e toda vez se repete a liturgia, e todo ano nós temos a liturgia do Natal, e todo ano nós temos a liturgia da Semana Santa, e tudo é um ciclo, tudo se repete, assim também na nossa vida, todo ano se repete, sempre é um ciclo, é um processo de conversão, e isso também é um sacrifício para nós. Isso também de alguma forma nos desgasta, mas nos desgasta de uma forma boa. E a pergunta que fica, e que eu quero encerrar essa pregação: como você tem gastado a sua vida? Como você tem gastado os seus dias? A quem você tem entregue a sua vida? Será que você tem se desgastado só por você mesma, por você mesmo? Ou você tem se desgastado por amor a Jesus Cristo? Na hora que você vai lavar a sua louça, você lava a sua louça só porque tem que lavar? Ou você entende que isso é ser sacrifício por Jesus Cristo? Você está ali ofertando, ao lavar a sua louça, você está entregando a sua vida por amor à sua família. Você está entregando a sua vida por amor a Jesus Cristo, mesmo que ninguém perceba. Cristo está ali olhando você, entregando a sua vida e o seu tempo por amor à sua família. Como que você está fazendo essa entrega? Você está murmurando ou você está transformando isso em oração? E na igreja, como que você tem entregue a sua vida? Como que você tem vindo à Santa Missa? Será que você tem vindo à Santa Missa, se arrastando? Ou você tem realmente entregue o seu tempo por amor a Jesus Cristo? E o seu tempo gasto pastoralmente, ministerialmente, dentro do grupo Geração, como você tem gastado os seus dias? Será que você está sendo apenas um espectador da sua própria vida ou você está vivendo verdadeiramente a sua vida? Porque se você for ver a vida dos apóstolos, esses que nós meditamos hoje, se você for ver a vida de Pedro, de André,
de Tiago e de João durante todo o percurso dos evangelhos, você vai percebendo o quanto que eles foram se convertendo e foram melhorando, foram sendo aperfeiçoados por Jesus Cristo, e o quanto que eles se entregaram por amor a Jesus Cristo. Eles erraram, eles também fugiram. Aqui, somente João ficou aos pés da cruz. O resto, todo mundo fugiu. Todo mundo errou. Pedro negou Jesus Cristo. Todo mundo erra. Todo mundo tem um momento que fica desequilibrado. Erra mesmo. Se você for ver, eu não vou me lembrar agora qual é a passagem, fico devendo. Numa das cartas de São Paulo escreve reclamando de São Pedro, falando que São Pedro é duas caras. Com os judeus você age de uma forma, ele age de uma forma, mas com os gentios, com os pagãos, ele age de outra. Gente, depois de já ter negado a Jesus Cristo, São Pedro, o primeiro Papa, errou. Foi duas caras. Nós não podemos olhar para nós mesmos e falar, nossa, mas eu não tenho nada para ofertar. Você tem sim, você tem a sua vida para ofertar a Jesus Cristo. E você precisa ofertar para que o Senhor multiplique. Qual é o seu talento? Você está enterrando o seu talento ou você está multiplicando o seu talento? Nossa, mas eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Então entrega ao Senhor e deixa Ele multiplicar. Mas não fica reservando, não fica guardando os dons que o Senhor te deu só para você mesmo, porque tem muita gente que precisa. Tem muita hora que dá vontade de desistir. Eu tenho certeza que os meus irmãos aqui do grupo de oração, muitas vezes já pensaram em desistir do grupo de oração. Por favor, gente, não me deixa nessa sozinho, não. Porque eu já senti vontade de desistir do grupo de oração. Às vezes a gente tem vontade de desistir da nossa própria família, né? Fala, caramba, gente chata, vou embora. Vou dar umas parecidas por aí. A gente tem esses momentos de recaída, de querer sair. O São Paulo também, ele era um homem difícil. Teve um tempo que ele falou assim, não quero fazer missão com ninguém, vou fazer sozinho, porque o povo está me dando muita dor de cabeça. Ele que, na verdade, era dor de cabeça, né? Depois ele se tocou que ele era dor de cabeça. Então, nós temos nossas dificuldades, mas nós não podemos usar isso como justificativa para nós não nos doarmos para o Senhor. Qual é a barca que hoje você tem que largar? Qual é o pai que você hoje tem que largar, assim como João e Tiago deixaram o pai à beira do mar para seguir a Jesus Cristo? O que ainda você está apegado para não seguir a Jesus Cristo? Eu te convido a você nesse momento fechar os seus olhos e você fazer esse exame de consciência com sinceridade diante do Senhor. Diante do Senhor, reflita: como eu tenho gasto os meus dias por Jesus Cristo? Eu tenho verdadeiramente entregue a minha vida por Jesus Cristo? Ou a minha vida tem sido lamúria, reclamação, murmuração? Tem sido falta de perdão? Tem sido pecado em cima de pecado? Se é assim que você se sente, não se preocupe. Os apóstolos também falharam, mas nem por isso desistiram de seguir a Jesus Cristo. Não desista. Faça esse exame de consciência como um ato de quem não desiste de seguir a Jesus Cristo. Se pergunte: como eu tenho gastado os meus dias por amor a Jesus Cristo? Como eu tenho sido sacerdote, sacerdotisa, ao entregar a minha vida como sacrifício e oblação pela igreja? Como eu tenho sido profeta ou profetisa onde o Senhor me plantou? Será que eu estou deixando de servir aonde eu deveria estar servindo como profeta? Será que eu não deveria estar servindo naquela pastoral? Será que eu não deveria estar servindo aqui neste grupo Geração Restauração? Faça esse exame de consciência sobre o seu chamado. E será que você está no comodismo? Sempre querendo ser servido e não servindo aos outros? Faça esse exame de consciência e se pergunte, vá realmente olhando para a sua vida, para a sua casa, para o seu trabalho, vai olhando onde você precisa melhorar e vai entregando isso para Jesus. Fala: Jesus, aqui eu preciso melhorar, eu estou reclamando muito aqui dentro de casa, eu não estou fazendo as coisas como eu deveria. Quem estuda, eu não estou estudando direito, eu estou sendo preguiçosa, eu estou sendo preguiçoso, eu não estou entregando isso direito. No trabalho, é aqui que eu preciso melhorar, eu reclamo muito dos meus colegas de trabalho, eu não estou sendo sinal de Deus, eu não estou sendo profeta, eu não estou entregando a minha vida como sacrifício aqui no trabalho.
Vá dizendo isso para o Senhor. Senhor, aqui na igreja eu poderia servir mais. Se eu melhorasse como eu administro o meu tempo, eu teria um tempinho a mais para ajudar na igreja, ajudar na paróquia, ajudar no grupo de oração, ajudar naquela pastoral que eu tive que deixar por um tempo, ou na pastoral que você já faz parte. Vá fazendo esse exame de consciência. Como você tem gastado o seu tempo? Será que de repente você tem gastado muito mais tempo na igreja do que na sua família? Faça essa pergunta. Será que você está gastando muito tempo, de repente, dentro de casa e você poderia abdicar um pouquinho do seu tempo para ajudar na igreja? Como você tem gastado os seus dias por amor a Jesus Cristo? O que você precisa hoje renunciar? Qual é a barca que você precisa deixar em alto mar? Qual é o pai que você precisa deixar para trás? Que nesse momento você possa entregar tudo a Jesus Cristo e pedir ajuda, peça ajuda. Senhor Jesus, me ajuda a discernir, a ter sabedoria, a saber como organizar o meu tempo, a como ter a virtude da ordem. Peça a virtude da ordem a Jesus Cristo. Peça essa graça de ordenar os seus dias, de ter sabedoria na hora de decidir aonde você vai estar servindo, que horas você vai estar servindo, como você vai estar servindo. Vá pedindo a Jesus. Jesus, coloca pessoas sábias no meu caminho. Peça isso para Jesus nesse momento. Senhor, coloca pessoas sábias no meu caminho. Sacerdotes sábios, amigos sábios, irmãos da igreja sábios, para poder me aconselhar a como eu decidir melhor sobre as coisas da minha vida. Vá fazendo disso a sua oração nesse momento. Vá verdadeiramente entregando a sua vida a Jesus. E vá falando a Jesus Cristo. Vá falando para Ele que você quer entregar a sua vida. Que você quer entregar a sua vida e que você quer sim renunciar à sua barca. Você quer renunciar à sua barca e segui-lo completamente. O que te prende? O que te prende hoje? É o medo? Entrega o medo para Jesus. É a preguiça? Entrega a preguiça para Jesus. O que tem te prendido, meu irmão, minha irmã? Eu não posso te dizer o que é. Você sabe o que é. Entrega para Jesus. Entrega para Jesus toda a sua vida. Tu te abeirastes na praia. Buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Diga isso pro Senhor. Senhor, tu me olhaste nos olhos, tu me olhastes nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome. Pronunciastes meu nome. Lá na praia eu deixei o meu barco. Lá na praia eu larguei o meu barco. Junto a ti buscarei outro mar. Junto a ti buscarei outro mar. Escancara o teu coração para Jesus e fala para Ele: tu sabes bem quem é meu barco. Sabes bem que meu barco. Eu não tenho espadas nem ouro. Eu não tenho nem espada nem ouro. Somente redes e o meu trabalho. Somente redes e o meu trabalho, Senhor. Diga para Jesus: Senhor, tu me olhaste nos olhos. Tu me olhastes nos olhos. A sorrir pronunciaste a meu nome. Sorrir pronunciastes meu nome. Lá na praia. Lá na praia. Eu larguei o meu barco. Eu larguei o meu barco. Junto a ti. Junto a ti buscarei outro mar. Buscarei outro mar. Eu te convido nesse momento a você se levantar, como um sinal mesmo de que você quer sair desse comodismo. Se levanta nesse momento. Continua a sua oração e vá dizendo para o Senhor: Senhor, eu não tenho ouro, eu não tenho espadas. Senhor, eu não sei o que eu posso ofertar mais, mas eu quero ofertar a minha vida por amor a Ti.
É isso que eu tenho, Senhor, é essa quem eu sou. Vá dizendo para o Senhor a tua história. Ah, Jéssica, mas Jesus sabe da minha história, mas Ele quer ouvir da sua boca a sua história. Vá dizendo para Ele as suas dificuldades. Vá contando para Ele as suas situações. Converse com Jesus nesse momento e vá entregando a sua vida. E vá dizendo para Ele: Jesus, me ajude nesse momento a entender que mesmo que eu só tenha redes e o meu trabalho, é isso que o Senhor deseja de mim. O Senhor deseja que eu entregue a minha vida por amor a Ti. Me ajude a abrir o meu coração, me ajude a me entregar por amor a Ti. Levanta seus braços lá no alto. Isso. Vá pedindo a graça do Espírito Santo nesse momento. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos entregar a nossa vida. Os santos, eles entregaram suas vidas por amor a Jesus Cristo, porque eles receberam a unção do Espírito Santo. Peça nesse momento um batismo no Espírito Santo. Peça nesse momento um renovo. Se você se sente cansado, peça ao Senhor nesse momento que Ele possa revigorar as suas forças. Você que tem sentido vontade de desistir, você que tem sentido vontade de abandonar tudo que não devia abandonar, você que tem vontade de abandonar a sua casa, o seu emprego e tantas outras situações que você não deveria abandonar, que nesse momento você possa pedir a graça do Espírito Santo para que Ele te sustente, para que Ele te dê toda a força da perseverança. Você que tem se sentido desanimado, fraco, sem forças para continuar lutando, peça essa graça ao Espírito Santo, essa força para poder continuar e corresponder ao chamado que Jesus te dá. Aonde você foi plantado, e o Senhor, Ele quer te plantar em outros lugares. O Senhor tem um grande chamado para você. Não se menospreze nesse momento. O Senhor, Ele tem um grande chamado na sua vida, e é preciso que você tenha força e coragem para corresponder, e você só conseguirá corresponder pela graça do Espírito Santo. Então peça com fé, peça com vontade, peça como se fosse o último dia da sua vida. Você não sabe se saindo daqui você vai conseguir realmente voltar para casa. Então entregue tudo que você tem nessa noite, entregue seu coração, entregue a sua vida, entregue a sua alma ao poder do Espírito Santo, para que Ele possa te restaurar, para que Ele possa verdadeiramente te reconstruir. Peça essa graça ao Espírito Santo. Eu quero ser restaurada, eu quero ser restaurado pelo poder do Espírito Santo, para poder corresponder ao meu chamado. Jesus, Tu sabes como tem sido difícil, mas eu quero corresponder a esse chamado. Eu não consigo enxergar além. Eu não consigo entender esse meu propósito dentro do trabalho. Eu não consigo entender o meu propósito nesses meus estudos. Eu não consigo entender o meu propósito dentro de casa. Eu não consigo entender, Senhor. Mas eu creio que Tu estás comigo a me guiar. Por isso eu te peço, ó Espírito Santo, vinde sobre mim. Peça isso, Espírito Santo. Vinde sobre mim nesse momento e ilumina a minha história, ilumina a minha vida. Levanta-me nessa noite. Peça isso ao Espírito Santo. Levanta-me, Espírito Santo. Levanta-me, porque eu estou cansado. Eu estou cansada, mas eu sei que eu preciso continuar caminhando. Eu preciso corresponder ao meu chamado, pela minha santificação e pela santificação da minha casa, pela santificação dos meus irmãos da igreja. Eu quero ser esse sacrifício em oblação por amor a Ti. Muitas vezes eu só reclamo porque eu sou sacrifício, Senhor, porque eu não quero ser sacrifício. Muitas vezes eu só quero ser servida. Senhor, dai-me a graça de ter um coração que é capaz de se sacrificar pelos irmãos, que é capaz de doar o tempo, que é capaz de doar a vida pelo irmão. Dá-me essa graça, Espírito Santo. O Senhor me fala de uma pessoa que está cansada dos colegas de trabalho. Entrega eles a Jesus Cristo. Intercede pela salvação deles. Intercede para que você possa ser sinal de Deus na vida deles. Você que foi caluniada dentro da igreja e que sentiu vontade de dar as costas à igreja, que nesse momento você possa entregar essas pessoas que te caluniaram, que você possa entregá-las para que elas sejam salvas, que você não as amaldiçoe, mas que você seja um intercessor
pela salvação delas. Você que recebeu as costas dos seus familiares quando você mais precisava, esse é o momento de você entregar os seus familiares aos pés de Jesus para que eles sejam salvos. Nós fomos chamados a ser esse sacrifício e oblação. Nós não fomos chamados a termos um coração de pedra que não perdoa. Entrega essas pessoas a Jesus e intercede pela salvação deles. Você que sofreu uma grande decepção com um sacerdote e disse que nunca mais serviria na igreja, que nesse momento você renuncie isso em nome de Jesus. O Senhor, Ele te chama de volta a você servir a santa igreja, a ser canal de graça. Deus te chama hoje a servir a Jesus Cristo de corpo e alma, pela sua santificação e a santificação das almas. Você que se sente indigno de servir a Jesus por conta do seu passado, você que vive olhando para o seu passado, para os seus pecados, para a sua história e não se entrega a Jesus Cristo, nesse momento você renuncie a esse sentimento de não pertencimento, porque você pertence a Jesus Cristo. Você que tem reclamado do seu cotidiano, da sua rotina, você que está cansado e sempre fala: eu queria algo novo, eu queria algo diferente. Que nesse momento você possa pedir ao Espírito Santo a graça de você enxergar o novo, a graça, a presença de Deus aí no seu cotidiano, na sua casa, na sua vida, porque Deus está contigo. Pare de murmurar e louve ao Senhor por aquilo que você tem, porque muitos desejariam ter o que você tem. Louve e agradeça ao Senhor por aquilo que você tem nesse momento. Você que está esperando um pedido de perdão, você que está esperando um pedido de perdão, o Senhor, Ele te dá uma ordem que é você que tem que ir ao encontro da pessoa e pedir perdão. Peça ao Espírito Santo esta graça de você ir ao encontro dessa pessoa e pedir o perdão. Levanta seus braços e vá louvando ao Espírito Santo, vá exaltando o Espírito Santo, vá verdadeiramente entregando a sua vida como um verdadeiro louvor à pessoa do Espírito Santo. Vai exaltando o Espírito Santo. Nós te louvamos e te glorificamos e te exaltamos, ó Espírito Santo santificador. Tu és digno de todo louvor e de toda glória. A nossa vida está neste momento entregue a Ti. Nós queremos entregar a nossa vida como um verdadeiro louvor em Tuas mãos, ó Espírito Santo. Nós te exaltamos, ó Espírito santificador e restaurador. O Senhor que move a igreja, o Senhor que sustenta a igreja e sustenta as nossas vidas. Nós te louvamos e te bendizemos e te exaltamos, porque nós cremos que mesmo que com a nossa carne nós não sintamos a diferença da Tua ação, nós cremos que Tu agiste em nossa vida nessa noite, nos restaurando, nos levantando e nos fortalecendo, e por isso nós te louvamos e te agradecemos e exaltamos o Teu santo nome. Só Tu és digno de todo louvor e de toda glória. Sim, ó Espírito Santo, nós estamos aqui com a nossa vida entregue a Ti, te dizendo: nós queremos que a nossa vida seja um eterno louvor. Nós queremos que a nossa vida seja um eterno louvor. Diga isso ao Espírito Santo, que você deseja que a sua vida seja um louvor, que a sua vida seja um sacrifício, que você está disposta, que você está disposto a entregar aquilo que Ele pede. Não aquilo que você quer, mas aquilo que Ele pede. Sim, ó Espírito Santo, nós estamos aqui com os nossos braços erguidos como sinal de que nós entregamos as nossas vidas como um verdadeiro louvor, assim como os apóstolos entregaram suas vidas. Louvado e bendito tu seja, Espírito Santo.
Com teu poder. Com teu poder, rasgue o céu, ó meu Pai. Sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. Vem, ó vem impetuoso, vem neste lugar. Fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai. Sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. Vem. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos. Nós te louvamos, Por Senhor, tudo, e te Jesus. bendizemos por tudo que Por aquilo esta foi noite, falado, Jesus. Senhor. Eu queria agradecer a Jéssica, que Deus abençoe seu ministério, sua família, o seu novo bebezinho. E, irmãos, eu queria assim que vocês estendessem as mãos como os profetas, né? Que como foi falado, através do sim de vocês, que vocês possam estender as suas mãos sobre essa caixinha de oração e que Nossa Senhora possa ser a intercessora sobre cada pedido, mas que você também possa levar para sua casa esses pedidos no coração e reze por cada um deles. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem algum visitante aqui que veio pela primeira vez nesse grupo de oração? Deus abençoe. Volte a semana que vem. Irmãos, eu queria só colocar... Eu sei que nós já estouramos o nosso tempo, mas assim, na medida que a Jéssica ia colocando, o Senhor colocava assim que Ele também estava curando muitos corações aflitos. E a palavra que me vinha era: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Medita essa palavra também, porque eu sei que o Senhor ainda vai falar com muito de vocês aqui. Amém? Que nós possamos retornar à nossa casa, assim, sob a proteção de nosso Senhor. E nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quem tem a paz, que dê a paz. A semana que vem, traga mais um. Amém? Pai de Jesus, povo de Deus. As estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho